Boa noite mais uma vez a vocês, todos e a todas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Eu vou começar fazendo uma leitura do Evangelho, Mateus. Estão me escutando direito? Tá bem. Mateus capítulo 11, versículo 25. Diz assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Então vejamos que Jesus agradece ao Senhor do Universo, que ele chama de Pai, que é o nosso Pai, por ter revelado estas coisas apenas aos pequeninos e não aos sábios e entendidos. Nós sabemos que os pequeninos são aquelas pessoas humildes, né? Que não tem aquela arrogância do saber, e sim, sendo que tem sempre algo a aprender. E Jesus precisava de pessoas que tivesse um amor ao próximo, tivesse energia, tivesse sacrifício de renúncia. Né? E se a gente for olhar o colegiado de Jesus, você não vai encontrar nenhum doutor no colegiado de Jesus. Todos são pescadores, agricultores, né? Trabalhadores braçais. Naquela existência, nenhum deles não foi doutor e muitos deles nem frequentavam na escola. Né? Alguns eram analfabetos, não sabiam nem ler. Então, é com essas pessoas que Jesus contou para começar o seu ministério, o seu apostolado. E vejamos logo assim adiante, Jesus, né, anuncia o reino, esse reino dos céus que ele tanto fala. Ora, é engraçado que esse reino dos céus, as pessoas pensavam que era um reino material, porque o João Batista anunciava, o reino dos céus está próximo, né? O reino dos céus está próximo, à beira do rio Jordão. Então, o povo e os discípulos pensavam que esse reino fosse logo em seguida, na própria época de Jesus. E não era isso que Jesus se referia. Jesus se referia a um reino transcendental, um reino íntimo do Espírito, através da nossa elevação, através da nossa aprendizagem no conceito das leis divinas. Então, vejamos. Quando ele anuncia esse reino, que começa ampliando o número de seus discípulos, Salomé, a mãe de Tiago e de João, pede a ele que deixasse 2 lugares para seus filhos. Um sentasse à direita, outro sentasse à esquerda do seu reino, do seu lado. Vejamos, a impressão que dava do reino fosse um reino terreno, e não era terreno. E o que é que o nosso mestre responde a Salomé? Salomé era a esposa de Zebedeu, né, o trovão, como chama, tinha uma voz que parecia um trovão, o Zebedeu, que era pescador. Jesus fala para Salomé que não estava na posse dele designar quem ia sentar à sua direita ou à sua esquerda, e sim o Pai que estava nos céus. Então vejamos que vai desenrolar o ensinamento de Jesus ali na Judéia, na Palestina, na Galileia, e chega um momento, está passando os tempos, e nada desse reino acontecer como eles esperavam, um reino material. Nada acontece. Eles vão começar a ficar preocupados e tristes porque não viam esse reino acontecer. Né? Alguns deles não entendiam. O reino de Jesus era um reino íntimo, um reino de elevação espiritual das criaturas. Né? Um novo entendimento de ser Deus, de como ser Deus. E aí a gente acompanha o seguinte. Como estava próxima a Páscoa, Jesus anuncia a eles que iria a Jerusalém. E fala, mestre, os doutores da lei querem te liquidar, né? Principalmente depois da ressurreição de Lázaro, né? Querem te liquidar. E tu quer ir a Jerusalém? Ele fala, é preciso ir a Jerusalém para que se cumpram as profecias. Né? O Filho do Homem será entregue aos doutores e aos sinédrios e será cuspido, será maltratado, será levado ao martírio e terá morte. Mas no terceiro dia ele ressuscitará.
que ele ressurgirá. Então, quando ele diz essas palavras, os discípulos ficaram atônicos com essas palavras de Jesus. E não era a primeira vez que o mestre falava isso, né? Ele tinha que ir a Jerusalém. E foram a Jerusalém. E aconteceu como ele tinha previsto. Ele foi pego e foi liquidado, foi morto, foi assassinado, né, barbaramente. E aí, no terceiro dia, Maria de Madalena, Maria de Magdala, Maria de Migail, né, três pessoas numa só, três nomes diferentes, mas é a mesma pessoa, Maria de Magdala. Ela vai ao sepulcro de Jesus, que era um ritual deles lá, né, limpar o corpo e perfumar o corpo do cadáver, né, com perfume. Era um ritual judaico. No terceiro dia ela vai no túmulo e encontra o túmulo aberto. O túmulo estava aberto. Ela entra e não encontra nada. Quando ela sai, ela vê um personagem, vê um homem que ela de imediato não reconhece, né? Um homem que ela interpreta que fosse um jardineiro, e fala, mestre, onde tu colocaste o meu? Senhor, onde tu colocaste o meu Senhor? Diz para mim para que eu possa buscá-la, né? Para fazer o ritual que ela ia fazer. Mas, de repente, o homem pronuncia o seu nome, né? E aí ela reconhece que era Jesus. Ela conhece Jesus pela voz, né? E ela vai em direção a Jesus, Jesus fala, não me toque. Então vejamos que Jesus fala, não me toques. Né? E ali ela obedece, não me toques. Ainda não subi a meu Pai. Vai e anuncia a meus irmãos que eu ressuscitei, que eu ressurgi, e nós vamos encontrar na Galileia. Né? Mas vejamos, por que ele se precaveu dizer, não me toques? Porque Maria teve uma evidência. Se ela tocasse, não ia encontrar nada. Né? E Jesus foi precavido. Disse, não me toques. Ela teve uma evidência. Jesus não estava ainda em condições de ser presencialmente, tangencialmente, ser tocado naquele momento. Né? Mas ele fala, não me toques, ela obedece. Então vejamos, Maria de Magdala nos traz uma notícia mais importante, já surgiu até naqueles dias e até hoje, é a maior notícia que surgiu para nós terráqueos. Um morto ressuscitou. Um morto ressurgiu da morte para a vida. A maior notícia que aquela mulher deu em primeira mão que Jesus estava vivo, que Jesus tinha vencido a morte, que Jesus ressuscitou. Nenhuma notícia foi tão importante como essa notícia da imortalidade da alma. Nos trouxe a notícia que nós somos imortais, que apenas perdemos o corpo físico, mas continuamos vivos. Então, Maria de Magdala foi portadora dessa grande notícia da imortalidade da alma. Então, vejamos. Isso foi naqueles dias, naquela Galileia distante, em Jerusalém. Passa o tempo e Jesus já tinha precavido que eles não iam ficar desamparados, que eles enviariam o Consolador prometido, o Espírito da Verdade, que ia restabelecer todas as coisas, relembrar os seus ensinos e explicar coisas novas que eles não tinham condição de entender agora. Passa alguns séculos, os cristãos passam a ser perseguidos, passam a ser mortos, né? Como todos nós conhecemos. Em 300 e pouco, o Justiniano, em 300 e pouco não, em 500 e pouco, no século V, Justiniano escreve um edito de Milão e para de perseguir os cristãos. Não se persegue mais cristão, porque os cristãos agora faziam parte da união com Roma, né? Pagã. Então, os cristãos não foram mais perseguidos e nenhuma religião mais seria perseguida. Mas, entretanto, ele tirou das escrituras a pluralidade das existências, os renascimentos,
a ressurreição, que é nada do que a reencarnação. E colocou a unicidade das existências. Fizeram todo um trabalho com São Jerônimo e apagou, tirou os vestígios que davam sinal de reencarnação. E no concílio de Constantinopla, né, foi que aconteceu esse concílio. Sem a presença do Papa Virgílio, que eles deixaram em Roma preso, que o Papa era contra essa mudança das escrituras, das vidas sucessivas, que a reencarnação era a base de todas as religiões daquela época, para a unicidade da existência, uma existência única. E aí, por influência de Teodora, a imperatriz, o que acontece? O Papa fica preso, ele viaja para Constantinopla, para o concílio, e aprova essa nova lei. E aí acontecem muitas mortes, né, daquelas pessoas que eram contra a unicidade da existência. Houve muitos crimes, muita morte, muitas perseguições. E assim vai o tempo passando, até chegar no século XIX. Né? É quando se cumpre aquela profecia. Em Atos, e está também em Malaquias. No final dos tempos, vossas filhas e vossos filhos profetizarão. Vossos jovens terão sonhos, os anciões terão visões. No século XIX, essa profecia se cumpre. Principalmente na América e na Europa, onde exercia o cristianismo judaico, né? Foi aí que aconteceu mais esses fenômenos do que lá no Oriente. Né? Foi na parte da Europa e das Américas, aonde a mediunidade das pessoas estava desabrochando em crianças e também em idosos. Foi quando começou as mesas girantes na França, que era aquele luxo de vestimento da alta sociedade naquela época. As mesas girantes, os espíritos batedores, né, através da tipologia, foram criando um alfabeto e foram fazendo perguntas e obtendo respostas. Até quando foi convidado o professor Hippolyte, que era um pedagogo, um homem de ciência, e ele foi assistir uma dessas reuniões e lá percebeu que se tratava de leis, né, desconhecidas pela ciência, e realmente não existia fraude, a coisa era verídica, que era coisa para ser estudado. E aí ele começou a estudar esses fenômenos, né? Recebeu um material bastante que já existia na mão de algumas pessoas, né? E ele começou a estudar esse material e chegou à conclusão que estava diante de uma lei sutil e nova que a ciência desconhecia. E aí todos nós sabemos que daí originou o Pentateuco kardeciano, os 5 livros da codificação. Mas isso aí houve um tumulto, uma perseguição na França, porque o clero exercia uma influência muito forte, a própria sociedade daquela época, né? O preconceito contra essas novas ideias. E aí a família Fox, as irmãs Fox, né, foi chamada para participar da comissão, sabatinada, e chegando lá, as pessoas que faziam parte daquela comissão, como o juiz Edmund, né, e outros personagens importantes da França, se renderam às evidências. E muitos deles se transformaram em espírita e divulgadores dos fenômenos espíritas lá na França. Mas o incrível, meus irmãos, que não ficou só na França. Até que na Bahia, em Salvador, né, houve as comunicações no Centro Espírita, né, de Menezes, Tele de Menezes, aqui em Salvador. Há quem diga que também em São João da Matas já existia centro de comunicações com o intercâmbio dos 2 planos, né, existia aqui. Né? Mas na América como todo, aconteciam esses fenômenos. E na Europa, na Inglaterra. Na Inglaterra também a coisa estava fervilhando. As pesquisas estavam de vento a poupas. Várias médias de efeito físico, né, fazendo trabalhos, sessões, materializações. Foi quando a sociedade, né, convocou William Crookes. William Crookes, um inglês, filho de um alfaiate, né,
tinha uma prole muito grande, esse alfaiate, tinha 13 filhos, e o Willy Crookes era o mais velho da família, né? Mas o pai de Willy Crookes se preocupou muito na educação dos seus filhos. E o Willy Crookes nasceu 17 de junho de 1932, até que já estava com 29 anos quando o Willy Crookes nasceu, né? Ele foi um químico de grande trajetória, né? Teve na universidade, em 1955, né? Na universidade. Em 1961, descobriu raios catódicos, isolou o talho, um elemento químico, e observe que um elemento químico é coisa raridade na natureza. Né? Não é todas as pessoas que descobrem elemento químico. O talho passou a fazer parte da tabela periódica, com peso atômico de 81. Então, esse camarada, se você jogar na internet Willy Crookes, você vai ver o seu currículo de professor e de pesquisador em física é enorme naquela época. Em nossos dias atuais, faz inveja, porque ele descobriu muita coisa. Né? Ele descobriu o radiômetro, né? Ele descobriu o tubo de Crookes, onde acontecia os elétrons em ficções. Isso foi aproveitado para o brilho da televisão. O brilho da televisão foi aproveitado em função dessa descoberta de Willy Crookes. Né? A Rainha Vitória da Inglaterra nomeou o mais alto título daquele país, de cavalheiro. Então, esse camarada foi convidado pela alta sociedade da Inglaterra a desmascarar os fenômenos espíritas que estava, naquela época, era a sensação do momento. Né? E aí ele convocou esse cientista para que ele desmascarasse esses fenômenos. Então, vejamos, a investigação havia sido, segundo o Willy Crookes, por homens eminentes que exercia grande influência no pensamento do país. A sentença conclusiva do artigo aclarou as suas expectativas. O crescente emprego dos métodos científicos produzirá uma raça de observadores que conduzirá o resíduo emprestável do espiritismo daqui até o limbo desconhecido da mágica e da necromancia. Eles achavam que era mágica, que era embuste, né, que era enrolação, que era tudo mentira. A imprensa recebeu a notícia com júbilo que viria de ser de pouca duração. Tinha-se por certo que o espiritismo seria posto a descoberto meridianamente como uma simples asneira. Então vejamos, o espiritismo na Terra foi passado pelo crivo da razão pela ciência. Nenhuma doutrina no mundo passou pelo crivo da razão da ciência. É por isso que o espiritismo não podia vir antes da ciência. Ela teria que vir depois da ciência, para a ciência testificar as leis que regem as comunicações e os fenômenos espíritas. Em julho de 1969, em uma sessão com os médios J.J. Moser e J. Massal, serviu de instrumento para Crookes realizasse as suas primeiras investigações. Em dezembro de 1870, ele tinha que idade? 32 de 1870, ele tinha 38 anos. Ele começou essas investigações, 38 anos. Né? Crookes anunciou a sua intenção de se aprofundar inteiramente na investigação dos fenômenos espíritas, em um artigo intitulado O Espiritismo visto à luz da ciência moderna. Ele declarou, vamos ver o que ele fala aqui. Não posso dizer que tenho pontos de vista ou opiniões sobre um assunto que não tenho pretensão de entender. Ele não tinha intenção de entender aquele assunto, mas ele foi convocado. Mais tarde voltou a declarar: prefiro entrar na questão sem nenhuma noção preconcebida quanto ao que pode ou não pode ser, mas com todos os meus sentidos alertados e pronto para transmitir informações racionais, acreditando que não temos de modo algum esgotado todo o conhecimento humano das forças físicas. Veja o que ele diz, né? O relatório de Willy Crookes
Eu vou ler aqui um parágrafo. Em maio de 1971, depois de Daniel Douglas Homer, que era outro médium de efeito físico, esse homem ele levitava na presença de todo mundo, numa sala. As mesas levitavam, né? Esse homem era médium de efeito físico, ele estava na cidade, depois que ele voltou da Rússia. Os testes foram realizados por um grupo que fazia parte William Walter Crookes, o irmão do eminente físico e astrônomo, o presidente da Royal Sociedade, e um sargento Cox, um advogado proeminente, e o secretário da Royal Society recusaram o convite de Crookes para participar das experiências. Esse secretário não foi para essa reunião. Nessa reunião aconteceu levitações, aconteceu mesas levitar, aconteceu muitos efeitos físicos, aportes de frutas de outros lugares, flores, várias coisas aconteceram nessa reunião. Aí vem o relatório de Willy Crookes. O relatório de Crookes foi submetido à Royal Sociedade em 15 de junho de 1971. Entretanto, como não demonstrava a falsidade das propaladas maravilhas do Espiritismo, foi rejeitado e essa repulsa chegou ao ponto de se proibir a publicação de artigos em que Crookes descrevia os fatos presenciados no periódico editado pela Sociedade. Essa infeliz medida era tomada pelo professor Gabriel Stock, que era então secretário dessa mesma sociedade, aquele que se recusou a participar da reunião. Então, vejamos, quando o Crookes fez seu relatório para a sociedade, eles não aceitaram, porque Crookes não foi verdadeiro, dizendo o que tinha acontecido com os fenômenos. Foi somente em julho de 1971 que Crookes conseguiu a publicação de seu relatório nas páginas do quarto Jornal Ciência, ou seja, um jornal trimestral de ciência. Esse jornal ele conseguiu publicar. Só então publicou, o público tomou conhecimento das suas primeiras investigações. Através desse jornal, a Sociedade de Londres ficou sabendo o que aconteceu naquela reunião. Agora, a mais notável experiência mediúnica levada a efeito por esse ilustre cientista foram realizadas através da médium Florence Cook, uma menina de 15 anos, quando obteve as materializações do espírito que dava o nome de Kate King, fato que abalou o mundo científico da época. Essa Kate King era de uma família, Florence Cook era de uma família que não tinha muito recurso, né? Era ela mais duas irmãs, ambas médias de efeito físico, né? Fazia sessões na sua própria residência ou na residência de alguém que já era acostumado a fazer aquelas reuniões. E constantemente essa espírito se materializava, chamada Kate King. Né? E um certo dia ela escuta na imprensa, né, críticas sobre ela, dizendo de charlatã, que era uma impostora, o que ela fazia que não tinha nada de verídico. O que é que acontece? A jovem Florence Cook tinha apenas 15 anos de idade, quando se apresentou ao Sim Willy Crookes. Sim é um título dado pela Rainha Vitória aos homens que se debruçaram, né, a sua vida em prol da ciência, em prol de desenvolver algo para uma nação. Né? Então, Willy Crookes é considerado, naquela época, o maior cientista do seu tempo, naquele século. Esse homem chamado Willy Crookes, ele era físico e químico. Né? Muita descoberta que ele fez, né, na área da química. E ela procura ele, a Florence Cook, né? Ela deu, a fim de servir de medianeira para as pesquisas científicas que vinha realizando. São delas as seguintes palavras: fui à casa do Sr. Crookes sem prevenir a meus pais nem meus amigos. Ofereci-me em sacrifício voluntário sobre o altar de sua incredulidade. Os que não conheciam o fenômeno dirigiam a palavra cruéis contra mim. Mr. Crookes fizeram um comentário que me atormentava e foi por isso que me decidi a ir procurá-lo. Ele me recebeu e eu lhe disse: já que acreditais que sou uma impostora,
Se quiserdes, virei submeter-me à experiência em vossa própria casa. Vossa esposa poderá vestir-me como quiserdes, e deixarei convosco o que tiver trazido. Podereis vigiar-me como vos aprover. Submeter-me-eis às experiências que desejardes, de modo que vos contenteis em todos os sentidos. Só, ela propõe um acordo com ele. Só impõe uma condição. Se verificar que sou agente de mitificação, denunciai-me publicamente. Mas se vos certificardes de que os fenômenos que são reais, de que eu mais não sou que um instrumento de forças invisíveis, isso direis ao público de modo que todo mundo tome conhecimento da verdade. Então vejamos, ele colocou uma situação para ele, né? Ela estava à disposição dele para fazer a experiência na própria sua casa, desde que ele falasse a verdade em seu relatório. Crookes aceitou o repto, disso resultando um dos mais tumultuosos e dramáticos episódios da história do Espiritismo. Agora a gente vamos analisar esse homem. Era um homem de ciência, um homem mundialmente conhecido, professor de universidade, pesquisador, inventor, criador. Ele criava os aparelhos das suas pesquisas, né? E, de repente, esse homem se adentra num campo que ele não tinha conhecimento. Nem todo cientista se arrisca. Nem todos. E ele encarou. Eu admiro esse camarada por causa dessa coragem dele. Para mim, ele foi um missionário, né? De se adentrar para esclarecer ou desmistificar os fenômenos espíritas. E aí ele monta um laboratório. Ele já tinha um laboratório, existia um laboratório dele através das suas pesquisas. Laboratório onde ele criava as coisas, inventava as coisas. E ele monta um laboratório, dentro do seu próprio laboratório, para estudar essa moça, Florence Cook. Aí vamos ver o que ele diz aqui. Aí ele dá uma nota no jornal. O jornal chamava Espiritualismo. Permito-me dizer que os que julgam duramente Mr. Cook devem suspender seus ajuizamentos deste assunto, até que eu traga certa prova que, presumo, será suficiente para resolver a questão. Presentemente, Mr. Cook se consagra exclusivamente em uma série de sessões que me leva a crer em sua perfeita honradez e sinceridade. E tudo me faz supor que as promessas de Kate King a mim feitas terão devido cumprimento. Na carta, escrevia um incidente que, para mim, era suficiente para convencer-me de que Kate King e Miss Florence Cook são dois seres realmente distintos, que a maior dúvida dele é se Mr. Florence Cook e o espírito chamado Kate King fosse a mesma pessoa, né? Ele tinha que ter certeza que se tratava de pessoas diferentes. Porque, afinal de contas, ele era o cientista. Ele tinha um nome a zelar. Ele não poderia cair numa impostura, nenhuma mentira. Então, a maior preocupação dele era ver os dois ao mesmo tempo, né? E a Kate King fala para ele que ele esperasse, né, que isso ia acontecer. Em algum momento isso ia acontecer. Ela ia ter que consultar os seus assessores espirituais de como fazer para aparecer os dois ao mesmo tempo na presença dele, né? Então, são dois seres realmente distintos. Enquanto Kate estava fora do gabinete, de pé, à minha frente, ouvi soluços que provinham de Miss Cook. Agora se encontrava no interior do gabinete. Então, vejamos, ele escuta soluços, né? Mas o espírito estava diante
dele, materializado diante dele. Né? Ele percebe que eram duas pessoas diferentes. Só que ele queria ver no mesmo espaço. Era isso que ele queria ver. No dia 12 de março, em uma sessão realizada em minha casa, depois que Katikin andou entre os assistentes, conversou por algum tempo com eles, ela apertava a mão deles, né? Conversava, contava caso, né? Tangencialmente. Né? Conversou com eles, retirou-se para o gabinete. Os assistentes tinham tomado assento em meu laboratório, enquanto a biblioteca provisoriamente servia de gabinete escuro. Ao fim de um momento, saiu de novo. Ficava nesse gabinete a médium Fresco. Ela estava amarrada numa cadeira, toda amarrada numa cadeira, com aparelhos que ele criou para esse fato, o aparelho nela, para detectar qualquer movimento dali, né? Desse quarto escuro. Ela ficava lá, ela desmaiava e doava ectoplasma para que o espírito se materializasse. Né? Provisoriamente servia de gabinete escuro, isso aqui eu tinha lido. A fim de um momento, saiu de novo dizendo, isso foi Ketikin, saiu de novo dizendo, entrai e erguei a médium. Ela escorregou e sua cabeça toca o solo. Isso Ketikin disse para Willy Crookes. Entrai e erguei a médium. Ela escorregou e sua cabeça toca o solo. Ketikin estava, então, junto a mim, de pé, vestida com seu habitual traje branco e a cabeça envolta em um turbante. Ele foi lá, viu a médium, né, com a lupa, com a lamparina, com a lâmpada, examinou a médium, ela estava em transe, né, mas estava bem. Estava bem. Ela ajeitou, ele ajeitou ela no canapé, no lugar onde ela estava sentada, ajeitou ela direitinho e voltou. Em outra sessão, uma sessão realizada em Caninei, nunca Kátia apareceu com tanta perfeição por 2 horas. Passou pela sala conversando familiarmente com os presentes, várias vezes se apoiou em meu braço. Tive a impressão de que era uma mulher viva que tinha ao meu lado. Essa impressão foi tão grande que a tentação de repetir uma recente experiência foi quase irresistível. Essa experiência que ele fala, em uma das sessões, um dos presentes agarra ela, Kate King. E quando agarra ela desliza do braço dele, né, rapidamente, e a médium sofreu um violento choque. Por pouco, a médium não perdeu a vida, porque quebrou a sintonia, né? Quebrou a tranquilidade do ambiente. É um fenômeno que requer muito silêncio, muita concentração. E o cara pegou o espírito, né, de supetão, né? E por pouco não aconteceu um acidente. Então, ele lembrou disso, né? Ele lembrou disso, né? Essa impressão foi tão grande que a tentação de repetir a recente experiência foi quase irresistível. Esquecendo de que tinha ao meu lado um espírito, pedi-lhe permissão para tomá-la em meus braços. A permissão me foi graciosamente concedida. De minha parte, não perdi tempo, procedendo como qualquer homem educado teria feito em idênticas circunstâncias. Então, ele abraçou Ketikin, tirou foto. Ele tirou mais de 40 fotos. Só que essa foto que ele tira com Ketikin, abraçado, ele não permite que seja divulgado em jornais, para não comprometer a sua carreira de cientista com a sociedade. Ele não permite. As fotos que foram liberadas eram fotos que, né, apenas aparecia Kate King,
né? Eu tenho um livro aqui que aparece o rosto de Kate King. Não sei se vocês estão dando para ver aí o rosto dela, né? Esse é um livro de Kate King que fala, o meu bate-papo está tudo baseado nesse livro aqui, né? Existe um livro também chamado Fatos Espíritas, escrito pelo próprio William Crookes, que a federação publicou esse livro. Eu vou ver se eu adquiro esse livro, né? Que lá conta toda a trajetória e a experiência com o William Crookes. Então, meus irmãos, esse camarada levou 3 anos nessa pesquisa. 3 anos. Nesses fenômenos de materializações. Então, vejamos, 3 anos. E quando ele lançou o relatório dele, né, que o fenômeno espírita era cientificamente comprovado. Né? Ele realmente foi verídico. Quando a ciência e religião andam juntas, é um assunto para cientista como William Crookes. No começo de sua carreira, ele se interessou mais pela ciência. Teve a oportunidade de construir o próprio laboratório que eu falei antes, de pesquisa, e fundou periodicamente, né, um respeitado método científico. Agora, uma coisa interessante na carreira desse camarada. Esse cientista Crookes possuía um talento não só de descobrir, mas de inventar aparelhos. Criou o radiômetro, um aparelho que mede a intensidade das radiações dos elementos químicos. Com essa invenção, é possível analisar milhares de propriedades física e química de diferentes substâncias químicas. Agora, outra coisa interessante que eu reparei nele era o seguinte: ele fazia 2 coisas paralelas. Quando ele descobriu o feixe de elétrons livres, que produz uma luminosidade que se torna a base do funcionamento dos primeiros monitores e brilho de televisões, né? Crookes ficou mais conhecido por relacionar ciência com o mundo espiritual. Né? À medida que suas pesquisas física e química avançavam, junto com ela seguia o espiritualismo. Ele não abandonou a ciência. Ele fazia 2 coisas paralelas. Talvez seja por isso que a sociedade de ciência não jogou ele para escanteio. Quando ele descobria uma coisa na química ou na física, ele divulgava a descoberta. E aí era premiado pela sociedade de ciência. Medalhas, honrarias. E, ao mesmo tempo, fazendo suas pesquisas e divulgando a veracidade do espiritismo. E com isso não teve como tirar esse homem de circuito ou apagar ele da ciência. Porque ele fazia as 2 coisas paralelas. Como? Como afastar esse homem da ciência? Esse homem está descobrindo cada dia mais coisas sobre a ciência, né? Trazendo benefício para a humanidade. E, ao mesmo tempo, revelando que o mundo espiritual era verdade, era real, que simplesmente eram leis que a ciência ainda não conhecia. Eram forças invisíveis que a ciência não conhecia, mas existia. Então, vejamos que muitos dos cientistas que assistiram às sessões
que são muitas, né, não deram seu veredito como verdade. Né? A fúria da oposição alarmou-se. Ele percebeu que a carreira científica estava correndo perigo e se tornou mais cauteloso. Né? Mais cauteloso. Nunca permitiu que se publicasse fotografia em que aparece de pé, de braços dados com Katie King. Em uma carta dirigida ao professor Ângelo Breferio, em 1994, diz o seguinte: do meu ponto de vista, seres invisíveis e inteligentes existem, os quais dizem ser espírito de pessoas mortas. Todavia, as provas que eu desejaria ter, no sentido de apurar se elas são realmente as personalidades que se dizem ser, esta não pude obter, embora esteja disposto a admitir que muitos dos meus amigos asseveram, isto é, que tiveram provas indubitáveis. Eu próprio já tenha estudado frequentemente em várias épocas preste até essa competição. Passado mais de 20 anos, né, ele já estava bem idoso, ele morreu com 86 anos, ele morreu em 1919, com 86 anos, casou, teve mais de 6 filhos, teve 6 filhos homens, não teve filho mulher, não teve filho homem. Era um homem familiar, um excelente marido. Né? Passado mais de 20 anos, perguntaram a ele o seguinte: acerca de outro interesse, no qual ainda não toquei, para mim, de maior peso de todos, embora a distância do tempo, nenhum incidente em minha carreira científica é mais vastamente conhecido do que a parte que tomei há alguns anos em certas pesquisas psíquicas. Olha o que ele fala. 30 anos se passaram. Eu falei 20, é 30. Então se passaram desde que publiquei um relatório das experiências, tentando mostrar que, além do conhecimento científico que possuímos, existem forças exercidas por inteligência diferente da inteligência comum dos mortais. Nada tenho que retratar. Mantenho o meu relatório já publicado e, de fato, teria ainda muito mais que acrescentar. Depois de 3 anos, Katie King falou que a missão dela estava cumprida. Florence Cook se casou, né? Teve filhos, né? E Katie King, segundo o relatório, era filho daquele pirata do Caribe chamado Morgan King, que chegou a ser governador da Jamaica, naquele rei lá, rei Charles III, que depois foi guilhotinado, né? Passou pela guilhotina depois que tomaram o poder. Uma dessas encarnações foi filha desse pirata, Katie King. E veio como missão de sua existência pretérita, onde ela assassinou 2 filhos pequenos, desencarnou com 23 anos, né? E missão ela veio para ser essa experiência no laboratório, na mão desse eminente físico e químico, William Crookes. Então a gente vê, Jesus se materializa para os 10. Judas não estava presente, Judas tinha se esforcado. Tomé não estava. Ele se adentra no recipiente fechado, é tocado, tangencialmente, se alimenta com eles, ele apalpa, abraçam-se. Né? Do mesmo jeito que ele entra, eles sai. Atravessa a porta e sai. Segunda vez se materializa depois, de novo, com a presença de Tomé. E manda Tomé botar o dedo nos cravos. Materialização tangível. Então vejamos. 19
Século depois, o fenômeno se repete no laboratório de uma ciência. No início, Jesus apenas pensou dos pequeninos para levar a sua mensagem por toda a terra. Mas agora, para comprovar a veracidade dos espíritos imortais, ele recorreu aos sábios. Mas o sábio humilde. Lá no início foram os pequeninos, que não tinha nenhum diploma universitário, não sabia nem ler. Agora ele recorre, a espiritualidade recorre a um grande missionário no campo da ciência, mas que teve coragem de se adentrar pelos fenômenos supra-paranormais, né, para testemunhar que os fenômenos espíritas era cientificamente comprovado. Ele sentencia: eu não digo que é possível, eu digo que é real. Então, meus irmãos, esse camarada poderia ser mais divulgado pelo Espiritismo, porque ele trouxe para nós, naquele século, né, o que Jesus ficou 40 dias, depois da sua crucificação, aparecendo tangencialmente para os seus discípulos. O fenômeno se repete. E para chamar a atenção da sociedade, do clero, o que aconteceu lá com o mestre, naqueles encontros, nos 40 dias, aconteceu no laboratório de um astrônomo, de um físico, químico, por 3 anos, onde ele tirou fotografia com esse espírito, né? Ó, não sei se você dá para ver aí. Kate King, esse é o espírito Kate King. Ele tirou mais de 40 fotografias. Ele era fotógrafo, era sensitivo também fotógrafo. Essa aqui é a Florence Cook, a médium. A médium. Aqui essa fotografia, ó. Você está dando para ver aí, é ele do lado de Kate King. Tem muitas fotografias tiradas, né? Então, meus irmãos, eu só tenho que agradecer a oportunidade que vocês me deram para falar desse eminente sábio, o maior químico e físico da sua época, que se debruçou, né, para, a pedido daquela jovem que bateu na sua porta, dizendo que estava à disposição dele, na seguinte condição: que ele divulgasse a verdade. Ele manteve a palavra, divulgou a verdade. Só não foi banido da ciência, porque paralelamente ele ia descobrindo as coisas, benefício para a humanidade, e continuou na sua pesquisa e divulgando. Ele não parou. Você vê que Kardec parou a sua parte pedagógica e centralizou só na codificação. Era só preciso isso. Já ele foi diferente. Se ele tivesse parado só para ficar com um fenômeno, talvez ele tivesse sido banido. E todos esses anos que ele ficou trabalhando, ele descobriu coisa da ciência. E aí não tinha como eliminar esse homem. Como é que elimina um cientista que está descobrindo, inventando aparelhos para beneficiar a humanidade? Ele criou um sistema de transformar o açúcar da beterraba, para não depender só da cana-de-açúcar. Tirar o açúcar da beterraba. Ele criou um sistema para ajudar na garimpagem do ouro e da prata. Então, meus irmãos,
Tudo que aconteceu naquele laboratório foi coisa fantástica. Toda a família dele assistia, cientista assistia, Charles Sheen, aquele fisiologista, prêmio Nobel, que era amigo dele, assistiu também. E deu conselho a ele que ele não se adentrasse na pesquisa, que podia arruinar a sua carreira, mas ele não deu ouvido. Ele seguiu a sua intuição e o chamado da espiritualidade. Afinal de contas, ele veio para isso. E missionário, quando vem, ele não sai pela tangente. Ele se assume. Obrigado. Jesus os abençoe. Muita paz. Espero que eu tenha esclarecido um pouco. Eu só tenho que agradecer a vocês pelo convite, porque cada convite que a gente aceita, quem é beneficiado é a gente. A gente sempre aprende algo mais com alguém, né? Quando a gente sai para ler alguma coisa ou pesquisar, a gente aprende alguma coisa, um pouquinho, mas aprende. E agradecer a Deus, né? Por ter enviado esses homens de gênio para trazer muitas informações para a humanidade, né? E para a gente. É só agradecer, só gratidão mesmo. Agradecer a Jesus por ter cumprido a sua promessa. E viria o Consolador prometido. E enviou. Então, Mestre amado Jesus, é tão bom estarmos aqui nesta noite, refletindo um pouco do conhecimento da tua doutrina, da tua terceira revelação, do teu Evangelho. Teu Evangelho que veio me despertar para a lei da reencarnação. O Evangelho que foi tirado do Concílio de Constantinopla pelo imperador Justiniano, por pressão da sua imperatriz Teodora, mas que tu recolocou de volta no compêndio do aprendizado através da terceira revelação do Ocidente. O que tiraram voltou agora, no século XIX. E agradecer por tu ter enviado esse grande missionário de ciência e no campo da espiritualidade, William Crookes, que veio demonstrar para toda a humanidade aquele fenômeno que aconteceu com tu, quando apareceu por 2 vezes no recinto fechado. E agora aconteceu em pleno laboratório de um cientista, comprovando a imortalidade da alma para toda a humanidade. Agradecendo pela vida, cada um de nós temos oportunidade esta para a gente aperfeiçoarmos, burilarmos as nossas imperfeições e caminhar cada dia em direção ao ser divino. Agradecer pela água que ingerimos, pelo ar que respiramos, pela terra que nos acolhe, pela família que temos, pelo pão de cada dia. Agradecer por tudo, por ter as mãos, pés, um corpo. Agradecer por tudo. Muita paz. Jesus, nossos corações, hoje e sempre, muita paz.